O mundo do rock and roll sempre prosperou no caos, rebelião e risco. Mas por trás das luzes brilhantes e fãs gritando, as sombras correm mais escuras do que a maioria das pessoas jamais imagina. Algumas estrelas não simplesmente desapareceram do palco. Elas foram brutalmente arrancadas de nós, deixando mistérios, raiva e cicatrizes que jamais se curaram. Quais lendas do rock encontraram seu fim, não pela idade ou acidentes, mas pela fria mão do assassinato? Vamos levantar a cortina e descobrir. John Lennon. Poucas histórias musicais chocam mais que o assassinato de John Lennon. Em 8 de dezembro de 1980, em frente ao seu apartamento em Manhattan, o ex-Beatle foi baleado por Mark David Chapman, um fã que o esperava há horas, com uma cópia de Double Fantasy. Lennon até lhe autografou um disco mais cedo naquele dia, inconsciente do perigo iminente. Quando Lennon voltou com Yoko Ono mais tarde naquela noite, Chapman disparou 5 tiros, 4 deles atingindo o ícone de 40 anos. O mundo parou em descrença. Lennon não era apenas um músico, ele era uma força cultural, um homem que moldou gerações com suas letras e ativismo. A ironia, ele foi assassinado por alguém que dizia ser seu fã. A violência sem sentido chocou milhões e cimentou seu lugar como mártir da paz e da arte. O luto global foi diferente de tudo o que já se vira. E décadas depois, as pessoas ainda perguntam, por que alguém obcecado pela música dele o silenciaria para sempre? Permanece uma das perdas mais marcantes na história do rock. Dimebag Darrell Abbott, a morte brutal do herói da guitarra do Pantera. Dimebag Darrell Abbott é um dos assassinatos mais chocantes já testemunhados ao vivo no palco. Em 8 de dezembro de 2004, enquanto tocava com sua banda Damage Plan em Columbus, Ohio, Abbott foi emboscado por Nathan Gale, um ex-fuzileiro naval perturbado que invadiu o palco com uma pistola. Em segundos, Dimebag foi baleado a queima-roupa na frente de centenas de fãs. O caos irrompeu, pois a plateia pensou que era uma pegadinha macabra, mas o horror era real. Gale matou Abbott e outros 3 antes de ser detido pela polícia. Abbott, com apenas 38 anos, já era considerado um dos guitarristas mais influentes do metal, conhecido por seus riffs arrasadores e sua performance selvagem. Sua morte não foi apenas o fim de uma carreira, foi a perda de uma personalidade grandiosa que definiu uma era da música pesada. Fãs que vieram celebrar o som da rebelião, em vez disso, saíram marcados pelo som de tiros. O assassinato de Dimebag foi um lembrete arrepiante de que o palco, antes o santuário mais seguro para artistas, poderia se transformar num campo de batalha em segundos. Sam Cooke. Sam Cooke não foi só uma voz, mas a voz de uma geração. Misturando raízes gospel com soul suave, criou clássicos atemporais como A Change Is Gonna Come e You Send Me. Mas sua vida terminou de forma violenta e controversa em 1964, num motel de Los Angeles. Cooke foi baleado pela gerente do motel, Bertha Franklin, depois do que a polícia mais tarde descreveu como um confronto. Segundo Franklin, Cooke chegou procurando uma mulher que havia levado seus pertences e as coisas saíram do controle. Cooke tinha apenas 33 anos, encontrado vestindo apenas um jaquete esportivo e sapatos, levando a matérias que distorceram a narrativa em escândalo. Amigos e família nunca acreditaram na história oficial, suspeitando de jogo sujo e apontando inconsistências nos depoimentos das testemunhas. A morte foi classificada como homicídio justificável, mas as perguntas nunca pararam. Por que uma das maiores estrelas da música, um homem à beira de um sucesso ainda maior, morreria de forma tão obscura e violenta? O assassinato de Cooke privou o mundo de uma de suas vozes mais talentosas e as perguntas não respondidas ainda pairam como uma canção inacabada. Mia Zapata. No início dos anos 90, Seattle explodia com a revolução grunge, mas Mia Zapata abria seu próprio caminho como a vocalista incendiária da banda de punk The Gits. Seus vocais crus e presença sem desculpas a tornaram uma lenda local. Em 7 de julho de 1993, tudo mudou. Depois de sair da casa de uma amiga, Zapata foi atacada enquanto voltava para casa e mais tarde foi encontrada morta em um crime brutal e violento. Ela tinha apenas 27 anos. Por anos, seu assassinato ficou sem solução, assombrando a cena musical de Seattle e se tornou um lembrete sombrio do perigo que até estrelas em ascensão corriam. Bandas como Nirvana e Pearl Jam se uniram para conscientizar, e Joan Jett até se juntou aos Gits para manter seu espírito vivo. Só em 2003, 10 anos depois, as provas de DNA finalmente levaram à condenação de Jesus Mesquia. Mas o atraso não diminuiu a dor. A história de Zapata é de potencial roubado, uma vida e carreira interrompidas, justamente quando ela estava a despontar. Fãs ainda ouvem suas gravações com
Ao pensamento arrepiante, esta voz devia ter voado mais alto, mas em vez disso, foi brutalmente silenciada. Brian Harvey. Brian Harvey, metade da dupla alternativa House of Freaks, tinha o tipo de culto de seguidores com que os músicos sonham, mas em 2006, a sua história transformou-se num dos capítulos mais sombrios da história do rock. No dia de Ano Novo, Harvey, sua esposa Catherine e suas 2 filhas foram encontradas mortas em sua casa em Richmond, Virgínia. Não foi um assalto mal-sucedido. Foi uma brutalidade fria e calculada. Amarrados e trancados no porão, os membros da família foram mortos e a casa incendiada. O crime chocante causou ondas de choque na comunidade musical e local, deixando os fãs horrorizados que tamanha violência pudesse atingir alguém tão despretensioso. Harvey era conhecido por suas letras profundas e som minimalista, o tipo de música que ressoava profundamente com quem ouvia. Perdê-lo já era terrível, mas a forma de sua morte foi um pesadelo. As autoridades acabaram prendendo 2 homens ligados a uma onda de crimes violentos, mas o fato é que Brian Harvey e sua família nunca tiveram uma chance. É uma daquelas histórias em que a música, a inocência e a própria vida colidiram com a pura maldade. Fãs ainda falam dele não apenas como músico, mas como um lembrete de que mesmo os artistas mais com os pés no chão podem enfrentar os finais mais horríveis que se possa imaginar. Peter Tosh. Como uma das vozes mais ardentes e intransigentes do reggae, Peter Tosh nunca se esquivou do confronto. Um membro fundador dos Wailers com Bob Marley, Tosh depois seguiu solo, usando a plataforma para desafiar a autoridade e dizer a verdade ao poder. Mas em 1987, sua ousadia pode ter selado seu destino. Homens armados entraram em sua casa em Kingston, Jamaica, por dinheiro que não tinha. Tosh e amigos foram feitos reféns por horas antes que os invasores abrissem fogo, matando Tosh e outros 2. Ele tinha apenas 42 anos. Fãs ficaram chocados, não só pela perda de um dos músicos mais destemidos da Jamaica, mas porque o crime parecia aleatório e inevitável. Tosh viveu uma vida de desafio, denunciando a injustiça onde quer que a visse. E, num cruel revés, ele foi derrubado pela mesma violência que combateu. O assassinato deixou um buraco na alma do reggae e serviu como um lembrete brutal dos perigos que os artistas enfrentam quando sua voz se torna poderosa demais. Até hoje, Peter Tosh não é lembrado apenas por sua música, mas como um homem que viveu e morreu sob seus próprios termos inflexíveis. Tupac Shakur. Mesmo que não ouça hip-hop, conhece o nome Tupac. Mais do que um rapper, ele era um poeta, ativista e um catalisador cultural, cuja influência se estendia muito além da música. Mas em 7 de setembro de 1996, após sair de uma luta de Mike Tyson em Las Vegas, Tupac foi emboscado num tiroteio de carro. Ele foi atingido 4 vezes enquanto estava no banco do passageiro de um BMW, dirigido pelo chefe da Death Row Records, Suge Knight. 6 dias depois, com apenas 25 anos, Tupac se foi. Seu assassinato desencadeou inúmeras teorias da conspiração, rivalidades entre Costa Leste e Oeste, de gangues ou até tramas governamentais. Mas décadas depois, o caso segue oficialmente sem solução. O que torna a morte de Tupac ainda mais arrepiante é a frequência com que ele parecia prevê-la em sua música. As letras sobre morrer jovem, ser caçado e deixar um legado pareciam menos arte e mais profecia. Sua morte não apenas roubou do hip-hop sua estrela mais brilhante, mas marcou o fim de uma era em que o rap se tornava uma força global. O assassinato de Tupac deixou os fãs zangados, desconfiados e perguntando incessantemente quem o silenciou e por quê. A falta de um desfecho só alimenta sua lenda, tornando sua ausência tão poderosa quanto sua presença já foi. The Notorious B.I.G. Se a morte de Tupac foi o ato de abertura, a de Biggie foi o bis devastador. Apenas 6 meses após o assassinato de Tupac, Christopher Wallace, mais conhecido como The Notorious B.I.G., foi assassinado em Los Angeles em 9 de março de 1997. Ele estava saindo de uma festa da indústria musical quando um Chevy Impala preto parou e atirou em seu SUV. Biggie foi atingido 4 vezes e morreu no hospital. Ele tinha apenas 24 anos. As estranhas semelhanças com o assassinato de Tupac alimentaram a conversa sobre um ciclo de vingança entre o rap da Costa Leste e Oeste, embora as investigações oficiais não tivessem progredido. Biggie estava à beira do estrelato com seu segundo álbum, Life After Death, prestes a ser lançado. Seu assassinato o transformou em um clássico instantâneo, assombrado por sua ausência. Fãs lamentaram não só um contador de histórias brilhante com um flow inigualável, mas também um jovem pai cuja vida terminou antes que pudesse ver o filho crescer. O assassinato de Biggie permanece sem solução, mas o que confirmou é que a rivalidade do rap dos anos 90 não era só entretenimento, era mortal. O nome dele ainda ecoa,
no hip-hop, como um aviso fantasmagórico sobre o preço da fama, do poder e de rancores que se tornaram demasiado reais. Marvin Gaye. A voz de Marvin Gaye era seda e fogo num só. Ele deu ao mundo clássicos como What's Going On e Let's Get It On, moldando a soul music com profundidade inigualável. Mas por trás da fachada suave, sua vida pessoal era turbulenta. Em 1º de abril de 1984, em Los Angeles, essa turbulência explodiu. Durante uma discussão acalorada com seu pai, Marvin Sr., o pai atirou em seu filho 2 vezes, matando-o instantaneamente. Marvin estava a apenas 44 dias de seu aniversário. A notícia chocou os fãs. Como um homem que cantava com tanta paixão sobre amor e cura pôde morrer de um jeito tão violento e íntimo? Alguns apontaram anos de tensão familiar, outros as lutas de Marvin contra a depressão e as drogas, mas nada disso abrandou o golpe. Seu assassinato não foi apenas trágico. Pareceu um ataque ao coração da soul music. Fãs de todo o mundo lamentaram não apenas a perda de uma lenda, mas a cruel ironia de que uma das maiores vozes da música pela paz e conexão foi silenciada em sua própria casa, por seu próprio sangue. A morte de Marvin Gaye permanece como um dos mais dolorosos lembretes de como gênio e tragédia frequentemente andam lado a lado. Jesse Belvin. Jesse Belvin era frequentemente chamado de o Elvis Negro, um crooner de R&B de voz aveludada cuja influência ajudou a abrir caminho para lendas do soul como Sam Cooke e Marvin Gaye. Em 1960, com apenas 27 anos, Belvin se apresentou em um show inovador em Little Rock, Arkansas, o primeiro espetáculo integrado da cidade. Mas, após os aplausos, a tragédia se abateu. No caminho de volta para casa com a esposa e o motorista, o carro de Belvin colidiu de frente. Investigadores descobriram depois que os pneus dele foram cortados antes da viagem. Belvin e a esposa não sobreviveram. Muitos acreditam que a sabotagem foi motivada por racismo, um ato de ódio contra uma estrela em ascensão que ousava quebrar barreiras. Os registros oficiais classificaram-no como acidente, mas os sussurros nunca cessaram. Para os fãs, a ideia de que Belvin foi assassinado por causa de onde cantava e para quem cantava é um lembrete arrepiante de quão perigoso era desafiar limites no Sul, naquela época. Sua voz suave foi silenciada muito cedo, deixando apenas um punhado de gravações. Sempre que seus discos tocam, é impossível não se perguntar o quão grande ele poderia ter sido se o ódio não o tivesse derrubado. Robert Johnson. Se o rock and roll tem um avô mítico, é Robert Johnson. A lenda do blues supostamente vendeu sua alma na encruzilhada para dominar a guitarra, e suas canções assustadoras alimentaram o mito. Mas o verdadeiro horror veio em 1938. Enquanto tocava num juke joint no Mississippi, Johnson supostamente flertou com a esposa de um homem local. Pouco depois, recebeu uma garrafa de uísque envenenado. 3 dias depois, aos 27 anos, Johnson morreu. Nenhum médico o atendeu, nenhuma autópsia foi feita e os boatos surgiram na hora. Foi fúria ciumenta, um músico rival ou o próprio diabo vindo cobrar o que lhe era devido? O que sabemos é que o assassinato de Johnson privou o mundo de um de seus talentos mais brutos. A sua influência ecoa em cada fraseado de guitarra tocado por ícones do rock como Eric Clapton, Keith Richards e Jimi Hendrix. Os detalhes do seu envenenamento permanecem perdidos no tempo, mas a lenda que deixou para trás só se tornou mais forte. A sua história é uma tempestade perfeita de música, mito e assassinato. Exatamente o tipo de conto que o faz olhar por cima do ombro da próxima vez que ouvir um riff de blues a rastejar da escuridão. Reggie Ready Red Bird Song. Reggie Ready Red Bird Song não era o vocalista dos Get Boys, mas ele era a espinha dorsal deles, o DJ original que criou as batidas que deram ao grupo de hip hop de Houston sua vantagem ameaçadora. Em 1999, muito depois de ter deixado a banda, a vida de Birdsong terminou de forma súbita e violenta. Enquanto corria perto de sua casa no Texas, ele foi baleado várias vezes num ato de ódio aparentemente aleatório. Testemunhas disseram que o atirador estava dirigindo pelo bairro, visando homens negros. A morte de Birdsong chocou aqueles que o conheciam porque ele já não estava nos holofotes. Ele estava simplesmente vivendo a sua vida. Os seus ex-colegas de banda o honraram como o homem que deu um pulso às suas letras cruas, o arquiteto silencioso por trás do seu sucesso inicial. Ao contrário de alguns casos envoltos em conspiração, o assassinato de Birdsong foi uma violência clara e sem sentido, alimentada pelo preconceito. Mas isso não o torna mais fácil de engolir. Ele tinha 42 anos, com muito mais vida para viver e música para compartilhar. Seu legado lembra que o assassinato não tira só uma estrela. Rouba a paz comum, diária, que tanto lutaram para ter após as luzes do palco.
Número 10. Maria McLean. Maria McLean pode não ter alcançado a fama do irmão Brian McLean, da banda psicodélica Love, mas sua história é uma das mais arrepiantes no mundo da música. Em 92, Maria foi encontrada morta em seu apartamento em Hollywood. Os detalhes da sua morte foram macabros, envolvendo uma luta violenta que deixou amigos e família devastados. Ela era conhecida nos círculos artísticos, admirada pelos seus dons musicais e pelas suas ligações na cena de Los Angeles. Embora não fosse um nome famoso, a sua morte chocou aqueles que sabiam o quão talentosa ela era e como brutalmente lhe roubaram o futuro. Para piorar, seu caso nunca teve o destaque que merecia, ofuscado pela fama do irmão e o caos do mundo da música do início dos anos 90. Fãs de Love e colecionadores da música da época frequentemente a citam como uma nota de rodapé sombria na história da banda. Mas a vida de Maria não foi uma nota de rodapé. Ela era uma musicista por direito próprio, abatida de uma forma tão cruel quanto definitiva. Seu assassinato permanece um conto de advertência de como até mesmo aqueles que orbitam o estrelato do rock podem cair vítimas dos cantos mais sombrios de Hollywood. Selena Quintanilla. Selena Quintanilla não era apenas uma estrela, ela era um fenômeno. No início dos anos 90, a rainha da música tejano já havia quebrado barreiras, liderando paradas em inglês e espanhol, e estava prestes a alcançar o estrelato mundial. Mas em 1995, sua vida terminou nas mãos de alguém em quem ela mais confiava, a presidente de seu fã-clube, Yolanda Saldivar. Após um confronto sobre dinheiro sumido, Selena foi baleada num motel em Corpus Christi. Ela tinha só 23. O assassinato chocou não só a comunidade latina, mas o mundo inteiro. Fãs encheram as ruas de luto e vigílias à vela por semanas. O carisma, a moda e o talento de Selena prometiam uma carreira à altura de Madonna ou Beyoncé. Mas em vez disso, seu nome se tornou sinônimo de traição e de perda. Sua morte foi ainda mais chocante porque não foi aleatória. Foi algo muito pessoal. Até hoje, o legado de Selena permanece imenso. Suas canções ainda são celebradas como verdadeiros hinos de alegria e amor.